Tá, cultura são hábitos, costumes, história, memória, tradição, símbolos, identidade, mas de onde vem a cultura? Olá pessoas, eu sou Bruno Scalise e esse aqui é o Sociologia no Tucupi. E agora a gente vai retornar às aulas. Você lembra que na última aula a gente falou sobre cultura e diversidade, aquele conceito fundamental dentro das ciências sociais e que é um dos conceitos que eu considero, na verdade, o conceito mais importante para você se atentar à área de humanidades dentro do Enem. O conceito de cultura, ele atravessa todas as outras áreas das humanidades. E não apenas nas áreas das humanidades, mas também você consegue enxergar na área da linguagem e além da linguagem na própria redação, como repertório sociocultural e assim por diante. E aí, se você não viu o vídeo, ele vai estar aqui descrito para você dar uma olhada lá, para você conseguir firmar o seu conceito sobre cultura e diversidade. E aqui a gente vai discutir, basicamente, né, a gente vai começar a discutir de onde viria a cultura, né? O que as ciências sociais começam a pensar sobre a origem da cultura. Quando os europeus, em especial, começam a chegar nessas terras que viriam se chamar Américas, eles começam a entrar em contato com as populações originárias que aqui estavam, né? Os indígenas, e eles percebem uma grande diferença de comportamento, de hábitos, de costumes que eles tinham, por exemplo, na Europa, ou até mesmo em alguns sentidos da África. E aí, num sentido um pouquinho mais liberto, onde você tem mais propriedade para conseguir elaborar um pensamento acerca disso daí que não fosse ligado necessariamente ao âmbito religioso, eles começam a querer explicar sobre isso. Claro, não é que não existia diferença na Europa, claro que existia. Agora, nunca se havia chegado ao contato com uma diferença tão extrema, tão grande de hábitos, costumes, história e tudo aquilo que eu já falei. Um pouquinho depois disso, você começa a qualificar a antropologia como de fato uma área do conhecimento. E aí você tem uma das primeiras tentativas de explicar de fato a cultura, nessa diferença que você teria ali, né, de hábitos. É aí que começa a surgir aquilo que a gente vai chamar de determinismos. E o primeiro determinismo que a gente vai ver é o determinismo biológico. O determinismo biológico, ele acredita que a cultura, ou seja, os hábitos, costumes, história, memória, identidade, aquilo que nós somos enquanto seres humanos, na verdade já nasce com a gente. É nato, já vem conosco, advindos em especial da nossa constituição orgânica. O determinismo biológico, ele atravessa gerações, inclusive ele fica muito famoso nos estudos de criminologia, onde algumas pessoas ligadas à famosa escola de Chicago, né, em especial César Lombroso, ele vai começar a fazer estudos para tentar qualificar o que seria um criminoso no sentido biológico. Ele teria feito a necrópsia de diversos corpos, inclusive análise também de milhares de outros presos, para tentar chegar em medidas que conseguissem qualificar alguém de ser um criminoso, um potencial criminoso ou não, através de medidas antropométricas do teu corpo. Ou seja, dependendo do tamanho do teu crânio, dependendo da tua altura, dependendo do teu peso, você potencialmente poderia ser ou não um criminoso. E isso fez um maior sucesso nos Estados Unidos. Isso era estudado em faculdades de direito, justamente para você, inclusive, ter debates diante das questões que potencializavam você condenar ou não uma pessoa por conta disso. Esses estudos, em muitos sentidos, acabaram, inclusive, tendo a conotação de raça para justificar, entre outras coisas, projetos infelizes como, por exemplo, de eugenia, de racismo, projetos que falavam da superioridade natural de seres humanos em relação a outros seres humanos. O nazismo seria um determinismo biológico. Agora sim, gente, o determinismo biológico, embora hoje em dia ele não seja tão utilizado dentro das ciências sociais, mas de certa forma ele faz parte de uma discussão onde você vê pontos de tensão entre a genética e a própria sociedade, ou os costumes no sentido mais social. A genética vai falar, por exemplo, que determinados arranjos genéticos podem te potencializar ou não a ter determinadas habilidades. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar em ouvido absoluto. Uma pessoa com ouvido absoluto,
uma pessoa que consegue reconhecer determinada nota em qualquer instrumento ou lugar que você possa imaginar. Ela não pensa, toca, ela vai lá e sabe qual é. Alguns estudiosos afirmam que sim, se você treinar desde muito cedo, você consegue sentir e aprender esse ouvido absoluto. Mas, regra geral, você já nasce com ele. E o ouvido absoluto, para quem toca determinados instrumentos, acaba sendo uma vantagem muito grande. Já outros estudiosos vão dizer que tudo bem, pode ajudar, mas é claro que não vai determinar. No fundo, você vai precisar de muito treino, de muitas habilidades para conseguir gerar determinadas conquistas, independente do instrumento musical. Mas voltando aos estudos de criminologia, você vê uma discussão ainda muito interessante, por exemplo, sobre a capacidade ou não que uma pessoa teria de recuperação diante de um sistema prisional, por exemplo. Aí vem uma diferença bem interessante entre o que seria um psicopata e um sociopata. Regra geral, se entende um psicopata como uma pessoa com uma incapacidade de gerar empatia diante de outras pessoas. É uma pessoa que ela não sente remorso por nada do que ela faz. Ela não tem essa capacidade nesse sentido. Embora ela tenha consciência daquilo que ela está fazendo. E o que a maioria vai concordar é que você já nasce com sintomas de psicopatia. É diferente de um sociopata, que ele até pode se comportar parecido com um psicopata ou completamente averso. Agora, o nível de agressividade, de violência é muito grande, mas um sociopata ele teria ali uma formação, ou seja, ele foi construído como um sociopata. Portanto, na hora de você entender se há solução ou não, um psicopata ele não teria jeito, ele seria um psicopata para o resto da vida. Já um sociopata, ele foi construído. Se ele foi construído, ele pode ser reconstruído nesse sentido. E você vê exemplos, né, de psicopatas e sociopatas, não apenas, né, na vida real especificamente, né, muitos aí, muitos famosos, mas você vê também, inclusive, muitos perfis desses nos próprios quadrinhos, por exemplo, os mais famosos, né, entre psicopata, como, por exemplo, o Coringa, ou um sociopata como o Batman, que quebra regras, mas sabe aquilo que está fazendo e sente remorso quando erra. Certo, pessoas? Então, a primeira noção que a gente tem de explicação sobre de onde vem a cultura seria o determinismo biológico, que ganha um fôlego muito grande com a genética. Muitas coisas foram afastadas, mas sem dúvida nenhuma a gente consegue ver ainda muitas situações onde você consegue casar necessariamente algumas narrativas, né? Claro, as ciências sociais vão defender sempre que você pode ter a predisposição que seja, mas nada acontece se não for te apresentada a situação. Portanto, a sociedade imperaria nesse sentido. Tranquilo, pessoas? Na próxima aula a gente continua com o determinismo, mas dessa vez um determinismo que é o determinismo geográfico. Até a próxima. Curte, compartilha, comenta e a gente se vê.